Olá, boa noite. Entre os destaques de hoje, você vai ver uma ação das crianças do Hospital do Câncer para preservar o meio ambiente. Tem ainda um projeto de compostagem do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que faz do lixo um aliado para quem planta flores ou hortaliças. E para não deixar ninguém ficar em casa no fim de semana, hoje é dia de agenda cultural, tem as dicas de eventos e festas em Uberlândia e região. Tudo isso e muito mais a partir de agora no TVU Notícias. As ações do Outubro Rosa continuam em Uberlândia. Crianças que estão em tratamento no Hospital do Câncer da cidade participaram hoje de uma atividade de conscientização e preservação do meio ambiente, com foco no rio Uberabinha, de onde é retirada metade da água que abastece a cidade. Nada de hospital, nem de consulta médica. Crianças que estão em tratamento contra o câncer tiveram uma programação pela manhã diferente. Uma atividade com fotografias para despertar a consciência ambiental. Levar as crianças em loco, para fazer a oficina de fotografia, que esse ano está trabalhando com o tema Meu Rio Uberabinha, que é para mostrar para a sociedade, através das imagens que elas estão capturando, a partir do ponto de vista delas, o rio, a beleza do rio e chamar a atenção para a preservação do rio, o cuidado com a água, com o consumo da água e, ao mesmo tempo, fazendo um link com a proteção, a prevenção da saúde. João Lucas tem 16 anos e há 4 anos venceu a luta contra o câncer. Agora, o garoto também fotografa e ajuda na conscientização de preservar o meio ambiente. A gente sofreu um câncer, entrar em contato com a natureza, ainda mais para uma exposição de fotos, eu acho um trabalho bem legal, bem importante. Para ter uma noção, este local era coberto pela água. E o objetivo do grupo Luta pela Vida é alertar a população e preservar o rio Uberabinha através da fotografia. Este é o segundo passeio fotográfico que o grupo Luta pela Vida do Hospital do Câncer participa. Em novembro está prevista uma exposição com fotos da natureza, que foram feitas pelas crianças. Trabalho que teve a ajuda dos colaboradores. Nós estamos hoje falando um projeto até maior, que é do Rio Uberabinha, na consciência, saúde, sociedade uberlandense, pensando no rio. A autoestima, isso, até a imunidade delas assim muda, E é um prazer que fica por muito tempo, E a cada vez que lembra, a gente vai fazer a exposição e assim, vai lá, lembra aquela hora que tirou a foto, aquela hora que fez a pintura. Então te traz aquela sensação gostosa de ter vindo no lugar. A ação é uma forma de conscientizar e chamar a atenção da população. Ver como está aqui a situação, Que você vê que um lado está realmente extremamente seco, do outro lado você vê que tem água, mas que poderia estar bem melhor, Muito bonita essa ação e a visão dos pequenos ambientalistas sobre a preservação da natureza. Atitude que serve também de lição para muita gente. E o assunto agora é economia. O PROCON de Uberlândia realiza a partir de segunda-feira, dia 19, um mutirão de renegociação de dívidas. Segundo Frank Rezende, superintendente do PROCON, o objetivo é sensibilizar o consumidor sobre a importância de conhecer o seu orçamento e planejar os seus gastos. Depois de responder um questionário, o consumidor participante terá acesso a palestras sobre educação financeira e dicas de como equilibrar o orçamento. O PROCON funciona na Avenida Afonso Pena, 1612, bairro Aparecida. Mais informações sobre os serviços oferecidos pelos telefones 3291-1623 ou 3291-1624. E por falar em dívida, renegociação, economia, nós convidamos Fábio Terra, do Instituto de Economia da UFO, para falar sobre a atual situação de crise e aumentos de juros. Boa noite, Fábio. Boa noite. Obrigada pela sua presença aqui no TVU Notícias. Prazer é meu. Como é que é? A taxa maior em 19 anos, é isso mesmo? Pois é, o Brasil sempre foi um país recordista em taxa de juros. Nós, em relação ao mundo, a gente sempre carrega as maiores. Contudo, com a crise, o cenário incerto, as taxas de juros estão ainda maiores do que aquilo que usualmente eram. O que se atribui a esse aumento aí alarmante? Principalmente a condição de crise pela qual passamos atualmente. Toda crise ela traz consigo um conjunto de incertezas muito grande
Esse conjunto de incerteza vira risco para aqueles que emprestam dinheiro e a partir do momento que o risco é muito alto, também se cobra muito mais alto para que se possa passar dinheiro de uma pessoa para outra. É isso que basicamente justifica, né? Não é uma coisa que seja nova, contudo, nos patamares atuais, eu acho que pelo menos nos últimos 15 anos a gente não via nada igual. A pessoa tem que ficar atenta a quê, Fábio, quando for recorrer aí ao empréstimo? O que é melhor nesse momento, né? Melhor dizendo. O melhor de tudo seria a pessoa não recorrer a empréstimos, a não ser que sejam casos de extrema necessidade. Se forem casos supérfluos, de coisas que não são carências imediatas, é melhor evitar pegar o empréstimo, porque isso vai se tornar um custo gigantesco para a pessoa ao longo do tempo no pagamento dessa dívida que ela pegar. Então a melhor coisa a se fazer é organizar o gasto e evitar ter que incorrer em financiamentos, crédito, empréstimos em geral, porque eles estão caros. E se não tiver jeito, eu tenho que fazer um empréstimo para fazer um investimento futuro aí, o que eu tenho que observar? Quais as dicas que você dá? Nessas condições, se o gasto é inevitável e não há recurso para financiar próprio, então a melhor coisa que se tem é pesquisar qual é a melhor modalidade de crédito, isto é, aquela que oferece a menor taxa de juros. Tá? Normalmente isso vai acontecer dentro dos bancos e não nas financeiras, nem muito menos no cartão de crédito, que é algo que não se deve de forma nenhuma usar como mecanismo de crédito, mas a pesquisa é fundamental, porque basicamente juros é um preço, tá? É o preço do dinheiro. Se as pessoas pesquisam para comprar, por exemplo, alimentos mais baratos, elas têm que fazer o mesmo com relação ao preço do dinheiro, ou seja, juros. A pesquisa, então, acalma de não no afogadilho, não resolver as coisas em cima da hora, mas planejar e pensar mesmo uma carência imediata, a pesquisa é a melhor coisa que se tem. E a tendência, assim, fazendo previsão aí para o futuro, como é que é? Vai ser mais alto, não vai, Fábio? Eu me arriscaria, claro que previsão ela é sempre um chute, né, digamos em termos mais chulos, é um chute sobre o futuro, mas eu não creio que até pelo menos meados do ano que vem a gente vai ter melhora nesses patamares. Tá? Tudo indica que aquela taxa de juros mais baixa que nós temos na economia brasileira, que é a taxa do Banco Central, permanecerá no nível em que está, é um nível alto, 14,25%. Permanecerá por algum tempo assim, e isso, por sua vez, resulta em as taxas de juros do mercado, que são essas que a gente está falando, também permanecerem elevadas. Tá? Então, eu acredito que se for para ter melhora de fato, não melhora marginal ou pontual, mas melhora de fato, isso só acontecerá de fato a partir de meados do ano que vem. Agora é um ciclo vicioso, né, Fábio? A gente ele tem que evitar fazer empréstimo, e com isso diminui, né? É um ciclo vicioso. É um ciclo um cenário ruim, nada positivo aí para a economia. Nada positivo, tanto em nível microeconômico quanto em nível macroeconômico, porque no nível microeconômico, várias pessoas hoje estão com dívidas que não conseguem custear, porque elas perderam seu emprego, tiveram seu rendimento reduzido, ou perderam acesso a alguns benefícios que antigamente o governo oferecia e agora pelo ajuste fiscal não oferece mais. Então, no nível da pessoa, no microeconômico, a situação não vai bem. No nível macroeconômico, que é o nível das variáveis em agregado, a gente tem uma contenção forte de crédito para controle de inflação e também por conta desse cenário mais incerto em que os bancos, as financeiras, contraem absurdamente aquilo que emprestam. Isso implica, portanto, que o brasileiro que consome a crédito, tá, ele deixe de consumir, implicando mais esfriamento da economia, e isso é crise. Como você enxerga uma solução, Fábio, como economista, né, e também professor do Instituto de Economia? A solução ela só virá em algum tempo, então não existe solução rápida. A solução só virá no momento em que as pressões inflacionárias hoje vigentes na economia brasileira, como preços administrados que estão sendo reajustados ou taxa de câmbio, diluírem-se no tempo, então deixarem de fazer os efeitos que estão acontecendo. Quando, por exemplo, também o governo conseguir acertar politicamente a articulação da aprovação do ajuste fiscal, então mostrar para a economia que ele está fazendo o dever de casa. Nessa medida, eu acho que os empresários começarão a ter mais expectativa de futuro, o risco e a incerteza acerca desse futuro também diminui e a partir daí a gente terá alguma solução. Mas ela não é fácil, ela não é nem simples. rápida. Muito menos Por rápida. enquanto, não agir por impulso, evitar gastar. A melhor coisa que tem. Gastar é muito bom, é um prazer consumir, mas quando não dá, não dá. Obrigada pela sua entrevista, Fábio. Agradeço. Começou mais uma edição dos Jogos Universitários Brasileiros. Uberlândia deve receber até o fim da competição cerca de 5.000 atletas e representantes de comissões técnicas. A expectativa com a competição é movimentar 11 milhões de reais no mercado local.
um show de festa esportiva e o palco da competição é Uberlândia. Esta é a 63ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros. Essa importante missão de promover o esporte educacional universitário, fomentar o espírito de união, de respeito, de fair play e que possa não apenas incentivar a prática do esporte em âmbito universitário, mas também promover e revelar jovens talentos para o esporte nacional. Evento que destaca Minas Gerais e Uberlândia no cenário do esporte nacional. Isso fomenta a economia, ativa o turismo na cidade, é uma parceria da Secretaria de Estado de Esporte, Governo de Minas, a CBDU, o Ministério e a Prefeitura. Portanto, dar oportunidade a 5.000 jovens universitários de todo o Brasil de conhecer a cidade e fazer uma interação do esporte, somado com a interação social, a divisão de cultura, de conhecimento, e a gente vive um momento olímpico. Foi dada a largada para os Jogos Universitários Brasileiros. Estudantes de todos os estados do país e Distrito Federal ficam em Uberlândia até o dia 25 de outubro. Ao todo, são 13 modalidades esportivas e a novidade deste ano é a estreia do badminton e do tênis de mesa na competição. Esse processo de Jogos Olímpicos no Brasil fez com que despertasse mais o interesse por outras modalidades. Isso nos força o nosso calendário a se tornar maior. Então nós passamos de 8 para 13 modalidades permanentes nos Jogos. A expectativa é receber durante o evento cerca de 5.000 participantes. E pelo sotaque diferente dos atletas, dá para perceber que teve gente que veio de longe para tentar vencer a competição. Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Cuiabá, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Roraima, Rio Grande do Sul. Quem também marcou presença na solenidade de abertura foi o maratonista Marilson Santos. O padrinho dos Jubes 2015 acendeu a pira olímpica e ainda dá conselhos para os universitários que sonham virar atletas de alto rendimento. Para quem quer evoluir, para quem quer seguir, é persistir mesmo, a persistência e é o que vai trazer a evolução no esporte. Atletas da UFO representam o estado nas modalidades basquete e handebol feminino, atletismo, natação, badminton, vôlei de praia, tênis de mesa e judô. Aumenta muito a responsabilidade. Eu tenho acompanhado alguns treinamentos e percebo nas jogadas das atletas que elas estão bem intensas e bem motivadas, porque jogar em casa é diferente. Então elas conhecem, os pais vão assistir aos jogos. Então, com certeza, a expectativa é enorme para as equipes da UFO. É muito bom estar jogando aqui, Uberlândia representando a nossa faculdade, nosso estado. E como a solenidade era uma festa, não poderia faltar música. Com a abertura oficial dos Jubes e o início das competições individuais, Uberlândia respira esporte. As primeiras partidas colocam em cena mais de 70 atletas divididos nas categorias feminino e masculino. Hoje pela manhã, debaixo de um sol forte com alta temperatura, os atletas dos Jogos Universitários Brasileiros começaram a disputa. A competição do vôlei de praia foi no SESI e a dupla baiana iniciou com o pé direito. Eles ganharam dos atletas da casa, os mineiros. Estrear a competição com vitória. Sempre expectativa boa. Apesar de ser uma dupla recém-formada, mas a gente veio com o objetivo de tentar capturar uma medalha, nesse campeonato. Mas os jogos não pararam nas quadras de areia, não. No mesmo tempo, o torneio continuava no tatame do UTC, Uberlândia Tênis Clube. Elaine é presidente da Federação do Estado de Roraima. Ela e uma equipe de 152 atletas viajaram mais de 4.000 quilômetros para os Jogos Universitários. A gente sempre vem para brigar por medalha, nós já temos tradição no atletismo, na natação e a gente espera fazer um bom trabalho e fazer essa congregação com todo mundo. A judoca Natália veio de Santa Catarina para mais um duelo. Este é o terceiro Jubes que a catarinense participa. A experiência nos jogos anteriores deixa a atleta mais confiante. A primeira luta sempre é mais difícil, né, que a gente fala, para tirar o nervosismo, a ansiedade, mas graças a Deus deu tudo certo. Agora vamos esperar para as próximas aí, tem mais umas 3 lutas pela frente. Vamos ver, espero que seja primeiro, né? Mas vamos batalhar por isso. Os Jogos Universitários Brasileiros vão até o dia 25 de outubro em diferentes lugares de Uberlândia. Estão previstos mais de 5.000 atletas de várias modalidades. Um
Um evento que já teve mais de 60 edições e promete movimentar, além do esporte, o turismo e a economia da cidade. E eu estava relembrando aqui, em 93, eu sou capixaba, moro em Roraima, joguei aqui o handball nesse clube e ter essa sensação de déjà vu, né? Voltar aqui é muito gratificante. Até a próxima segunda-feira, dia 19, estão previstas as seguintes competições dos esportes individuais: atletismo, judô, natação, tênis, vôlei de praia, tênis de mesa e xadrez. A partir do dia 20, terça-feira, chegam 2.500 atletas para as disputas de esportes coletivos. Em instantes, você vai conhecer um projeto do IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, para o plantio de hortaliças e também de jardinagem, que faz toda a diferença para o meio ambiente. A gente volta já já. Quando eu percebi, ela já estava lá. Meus movimentos ficaram mais lentos, comecei a tremer. Procurei um médico e ele diagnosticou. O Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos. Pode causar tremores, lentidão e rigidez. É muito importante receber o diagnóstico precoce. Existe tratamento e você pode continuar a fazer as coisas que mais gosta. Procure um médico. Viva bem com Parkinson. O Instituto Federal do Triângulo Mineiro, IFTM, criou um projeto de compostagem que utiliza restos de alimentos, serragem e até papelão. O trabalho de iniciação científica que transforma lixo em composto orgânico colabora na preservação do meio ambiente e mostra bons resultados em jardins e plantios de hortaliças. Tatiane é aluna do curso técnico de meio ambiente do Instituto do Triângulo Mineiro e há um mês trabalha como bolsista em um projeto de adubação orgânica. Toda quinta-feira, no horário de meio-dia, 1h, eu venho aqui, né? Venho aqui medir as temperaturas das 5 etapas que tem ali da composteira. E aí, na outra semana eu venho, rasgo o papelão, porque precisa, né, para colocar ali, porque o papelão a gente recebe nas caixas, a gente tem que rasgar para ficar melhor para a compostagem. Com pouco tempo de aprendizado, Tatiane ressalta a importância do curso em poder colaborar com o meio ambiente. Com isso, a gente está reaproveitando os materiais, uma coisa boa que a gente pode usar na planta, sendo que é bem melhor do que o substrato normal, que é comercial. Foi pensando em sustentabilidade que este professor criou o projeto de compostagem, que passa por 5 estágios, até chegar ao ponto certo para poder ser utilizado nas plantações. Em cada estágio, o material fica durante 28 dias e o material compostado ali, ele se origina de resíduos sólido orgânico do refeitório e os descartes aqui do viveiro, juntamente com o material seco que vem do almoxarifado, no caso do papelão, a serragem da marcenaria, né? E nós adicionamos também aqui nós temos disponível o esterco bovino para enriquecer, né, esse material que nós vamos obter. Desenvolvido em março deste ano, o projeto utiliza materiais que iriam para o lixo, como sobras do refeitório, papelão descartado e até serragem, como folhas e galhos, que ao todo chegam a 3 toneladas e depois são transformados em 400 quilos do adubo. Nós adicionamos também aqui nós temos disponível o esterco bovino para enriquecer, né, esse material que nós vamos obter. Então, ao final de 5 estágios, nós peneiramos e obtemos esse composto orgânico. Esse composto orgânico ele tem uma concentração de nutrientes bem acima, normalmente, daquela concentração de nutrientes que vem no substrato comercial. Com uma mão de obra considerada barata, a compostagem atualmente está em fase de testes, em plantas localizadas nas estufas do Instituto. Entre as ideias está aperfeiçoar as pesquisas para que futuramente a compostagem possa também ser comercializada no mercado da agricultura. De início, nós utilizamos aí, aplicamos ele já, mas daqui, provavelmente no 4º, 5º lote, nós já teremos uma sobra. Então existe essa expectativa de comercialização. E sobre agronegócios, vamos conversar agora com um aluno de doutorado no Instituto de Ciências Agrárias da UFO, que com a colaboração de outros autores, lançou o livro Doenças da Soja, Melhoramento Genético e Técnicas de Manejo. Olá, Hernani, boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença aqui no TVO Notícias. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar divulgando o nosso trabalho, o resultado de uma pesquisa, então e levar o nome da UFO para a gente sempre é muito orgulho. É a primeira publicação nesse estilo, Hernani, tem participação de autores de outros países, né? Isso, dentro do Instituto é uma das primeiras publicações no gênero, na verdade ela é a primeira pela abrangência que ela toma, pelos tópicos que ela aborda.
e conta com cerca de 59 autores. São autores, na sua maioria, brasileiros, mas temos autores da China, da Argentina e dos Estados Unidos, porque a gente queria representar a cultura da soja nos principais países produtores. Então, era necessário que se contactasse, né, outros profissionais dentro desses países. Durante quanto tempo entre a ideia e o livro pronto, Hernani? Cerca de 12 meses. Entre a gente elaborar a ideia, contactar o pessoal, somar o material e lançar, foi 12 meses, foram 12 meses. Porque a gente tinha o intuito de lançar um livro atual. E um livro, quando ele sai no mercado, ele sai com alguma desatualização, entre coletar informação, pôr no livro, imprimir e publicar. Então a gente tinha que fazer um trabalho rápido, então o contato tinha que ser rápido com todos, o levantamento tinha que ser rápido, para pôr as ideias o mais atual possível dentro desse tema. E foi feita uma pesquisa de campo para fazer esse livro? Como é que foi feito? A gente sabe que a soja aí é uma das principais commodities brasileiras, né, Exatamente. Hoje aí são pouco mais de 100 milhões de toneladas produzidas em todo o território nacional, uma produtividade média de 3 mil quilos por hectare, o que assim é bom, mas sempre tende a melhorar. E um dos entraves que tem a produção agrícola além dos problemas que a própria região pode apresentar, como deficiências naturais do solo, são as doenças. E onde a cultura vai, a doença vai junto. Então, se você já alivia esse fator que causa prejuízo à produção, você garante que no final você vai ter uma produtividade maior e conseguir gerar mais alimentos, maior produção de alimentos. E qual que é a doença mais comum da soja, principalmente aqui na região do Cerrado? A soja no Brasil ela enfrenta duas doenças que são assim, as que mais causam prejuízos mensuráveis, são as mais comentadas, que é a ferrugem asiática da soja, que causa problemas foliares, e o mofo branco, que causa problemas mais ao nível do solo, próximo na divisa do caule com a raiz. E todos eles são, se as condições favorecerem, são doenças que podem causar prejuízos da ordem de mais de 80% facilmente. Então tudo depende das condições, da cultura estar lá, do clima favorecer, e você não ter conseguido um controle satisfatório. Então são as principais doenças. No entanto, tem outras doenças que conforme a região, o microclima, o favorecimento que essa doença tem, podem se tornar um problema muito sério para a cultura. E a gente sabe que a tecnologia está chegando cada vez mais no campo, né, Hernani? Exato. E o tema do livro também é isso, técnicas de manejo. Então, quais seriam aí para poder conter essas doenças que são, sem sombra de dúvidas, barreiras para a produção da soja, né? Com certeza. Toda doença, ela surge, primeiro ela precisa de ter alguém para ela causar a doença, né? No caso, a soja. E se a doença chega em um campo com soja e as condições favorecem, então você tem um desenvolvimento acelerado, principalmente se não conseguir identificar essa doença antes. Então, tudo que favoreça você identificar a doença ou ter um controle melhor dela é importante. Então, o livro aborda desde condições climáticas, né, como que você pode avaliar as informações, as ferramentas que a gente tem disponível mesmo na internet para acompanhar o progresso da doença e ver se ela tem risco de causar algum problema na sua área. Se caso o produtor identificar que a doença está chegando, vamos dizer assim, ele já consegue determinar qual produto fitossanitário ele vai usar para controlar a doença, em que época aplicar, qual equipamento utilizar. Então, o livro aborda isso, todas as principais doenças da soja, além das principais técnicas para controle, identificação, um livro muito ilustrado. A versatilidade da soja também é um fator assim, preponderante para que o Brasil seja um dos maiores produtores do mundo, né? A gente pede para os Estados Unidos atualmente, mas assim, é uma competição acirrada. Eles estão cerca de 108, 106 milhões de toneladas por hectare, nós um pouco acima dos 100 milhões de toneladas pelo país, né? Os Estados Unidos produzem um pouco a mais do que a gente. Mas é uma competição que tende a favorecer a gente, vai equilibrar e vai favorecer a gente, porque ainda temos áreas que podem ser utilizadas para cultivar a soja e as condições ambientais dele, principalmente de solo deles, são melhores que as nossas. Então, se nós conseguirmos corrigir problemas sérios de deficiência nutricional no campo e conseguir fazer um controle preciso das doenças que acometem a soja, com certeza nós vamos vencer, nós vamos estar na frente aí na produção mundial de soja. Seu livro é um manual para quem quer plantar soja ou planta, né, Hernani? Exato. Nas suas descobertas aí nesses 12 meses, o que você destaca aí para quem está no ramo? Com certeza é um livro que
ele soma tanto para o estudante de agronomia, quanto para o professor, quanto para o consultor, para empresas de consultoria, porque além de ele abordar tópicos relacionados às principais doenças da soja, quem quiser se informar de doenças da soja é um livro que vai se tornar uma referência. A pessoa tem como conhecer como que é a soja então em outros países, porque nós selecionamos autores dos 4 principais produtores mundiais. E, por exemplo, na Argentina os problemas que eles têm com doenças são diferentes dos nossos. Que cultivares que eles usam, como que eles manejam essas doenças lá, tudo é informado no livro. Então é um livro de consultoria também. Agora, para finalizar, Hernani, quem quiser comprar, como que faz para adquirir seu livro? Esse livro está no site da editora Milênio e no site de muitas outras livrarias do país. Hoje é tão fácil conseguir informações dos produtos, né? Basta às vezes digitar o nome dele no Google que você vai encontrar um local fácil para adquirir. Tá certo. Obrigada, Hernani, pela sua participação aqui no TVU Notícias. E daqui a pouco tem a previsão do tempo e ainda as informações para quem tem interesse em fazer um dos cursos da Escola Técnica de Saúde da UFO. A gente volta em instantes. www.comunica.ufo.br, o portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia. Envie uma notícia. Divulgue seu evento. Envie um comunicado. comunica.ufo.br. E agora o assunto é o tempo. A previsão é de mais calor, a temperatura vai encostar nos 40 graus. A máxima prevista para amanhã é de 39 e provavelmente não vai chover. Agora vamos à previsão para outras cidades. Máxima também de 39 graus em Prata e a mínima é de 22. O sábado vai ser de tempo ensolarado. Mínima de 21 e máxima de 35 graus em Romaria. A previsão é de sol com poucas nuvens e nada de chuva. Em Iturama, o sábado vai ser bem quente, mínima de 28 e máxima de 41 graus. De acordo com a previsão, não deve chover na cidade. Em Araguari, a previsão não muda muito, tempo quente e seco. Mínima de 24 e máxima 37 graus. E entre os meses de outubro e dezembro, o programa Circuito Universitário Cultural promove cursos, minicursos, palestras e workshops do projeto Cursos de Extensão, Cultura e Artes, em Patos de Minas, Ituiutaba e Monte Carmelo. A proposta, idealizada pela Dicult, em parceria com o curso de Arquitetura e Urbanismo da UFO, leva mais cultura para os campi da universidade existentes em outras cidades da região. Mais informações sobre as datas específicas, horários e locais dos eventos no site comunica.ufo.br. E para você que é curioso, gosta de ciências e não dispensa tecnologia, na segunda-feira, dia 19, a UFO reúne tudo isso no mesmo espaço. É a Semana Nacional de Ciências e Tecnologia. O evento começa a partir das 18 horas no Parque do Sabiá, com direito à cerimônia de abertura, mostra de experimentos do Museu Dica e show com a banda Venosa. E por falar em eventos, sexta-feira você já sabe que tem agenda cultural para te ajudar a preparar o fim de semana. Tem as dicas de festas e shows que acontecem em Uberlândia com o Júnior Caritel. Boa noite, Júnior Caritel. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos que acompanham o TVU Notícias. Tudo bem? Tudo bem. E como você? Passou a semana? Muito bem, obrigado. E essa semana, como sempre, tem muita programação na nossa agenda cultural. Muita cultura, muito teatro, muita música festa. Também, bastante música. E é bom o pessoal aproveitar esse calor que... a alta temperatura em Uberlândia, né? Para sair um pouquinho de casa. Então vamos lá, o que temos para hoje, Caritel? Vamos para as dicas da agenda cultural. Hoje tem programação na 4ª edição do encontro Rede Terreiro Contemporâneo de Dança. O evento começou no dia 13 e vai até o próximo dia 18. São várias atividades e apresentações para a difusão de pensamentos, registros e publicações de obras do universo cultural negro e africano. Agora à noite tem a mostra de documentários e também de espetáculo. E vai mais uma dica, super dica, Jogos Universitários Brasileiros. A competição movimenta a cidade toda, conforme já mostramos aqui no jornal. Então vale a pena conferir as disputas que acontecem em vários locais da cidade, inclusive na UFO, e são de graça. E que vem o fim de semana. Vamos ver o que temos para o sábado e domingo.
Sábado tem a 6ª edição da tradicional caminhada contra o câncer. É a partir das 8 horas da manhã no Parque do Sabiá. Além da caminhada, tem também várias ações, como exames clínicos e até massagem. O evento é aberto a toda a população. Amanhã também tem a 25ª Semana de Estudos Biológicos. São vários minicursos, palestras e mesas redondas que vão acontecer no campus Umuarama, no bloco 2D. Domingo também é dia de conversas de corpo, danças para crianças e bebês, palco de arte a partir das 10h30 da manhã. Fica aí o convite para levar os pequenos. Domingo tem o espetáculo O Pequeno Grande Aviador e o Planeta Invisível, do grupo paraense Dirigível Coletivo de Teatro. É de graça e será no Ponto dos Truões. E a nossa agenda de hoje ainda tem mais programação para o fim de semana. Hoje cedo eu conversei com a banda de pop rock 13 Provisório, que veio de Belo Horizonte para tocar aqui na cidade hoje e amanhã. Vamos conferir um pouquinho do bate-papo. Para continuar a nossa agenda cultural, Uberlândia recebe neste fim de semana a banda 13 Provisório, a banda de Belo Horizonte, não é isso, pessoal? Isso aí. Vão cantar na sexta e no sábado aqui em Uberlândia. Eu quero saber um pouquinho mais da banda, como que surgiu. Eu vou conversar agora com o Lelé, que é o vocalista, né? O Lelê, né? Lelê. É Lelê. Lelê, me conta aí como que surgiu a banda, que já tem 6 anos de existência. Já tem 6 anos. 13 Provisório surgiu, na verdade, com o Preto Ferreira, bateria, e Tomé nos vocais. Eles já se conheciam. Aí depois de um tempo, um fato curioso, eu tinha uma web rádio, né, na internet, e aí eles foram tocar nessa web rádio que eu tinha, conheci os dois, e aí eles já me chamaram para a banda. O Boé Borges, percussão, entrou antes, e por último entrou Diego Rocha nas guitarras. Bacana, agora eu vou conversar aqui com o Tomé, que também é vocalista. Sexta, hoje, né, hoje à noite e também no sábado. Conta pra gente onde vocês vão se apresentar. Pois é, hoje à noite eu vou participar do Fan Music, Festival Fan Music, que vai acontecer no Zé Picanha, e amanhã, no sábado, a nossa participação vai ser no Rock in Beer. E tá todo mundo convidado? Faz o convite aí, aproveita a oportunidade. Todo mundo convidado para aparecer lá, curtir o rock and roll de grande qualidade. E pra gente finalizar, então, eu quero que vocês toquem uma música de autoria própria, né? Lembrando que vocês só tocam música de autoria própria. O nome dessa canção é O Perdão, tá nesse álbum nosso que chama Todo Mundo Tem Seu Preço. Vamos lá. Se com muito dinheiro eu compro um amor, poder e respeito, mas nunca compro a minha salvação. Não tente ser como eu, apenas uma canção, tocada e lançada ao vento. A Deus eu peço perdão. Ou não, ou não. A Deus eu peço perdão. Ou não. É isso daí. Bom, Daniela, essas foram as nossas dicas da agenda cultural para esse fim de semana. E lembrando que as pessoas devem se atentar ao relógio, pois começa nesse sábado, horário de verão. Obrigada pelas dicas, Júnior Caretel. Bom fim de semana. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço. E lembrando, um bom fim de semana para todos que acompanham o nosso telejornal. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Você pode assistir as reportagens exibidas e também dar dicas e sugestões na página da TV Universitária no Facebook ou pelo telefone 3239-4343. Excelente fim de semana para você e até segunda-feira.